Querido irmão, querida irmã, quero convidá-lo, vamos abrir juntos a Bíblia, a Palavra de Deus, no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 1 indo até o versículo 11. Segundo livro de Samuel fica na primeira metade da Bíblia. Para que você se localize melhor, fica aí próximo dos livros de Reis, Crônicas, por ali, e nós encontramos 1 Samuel, depois 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 indo até o 11. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu de Baalá de Judá para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e assegurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por esta irreverência, e ele morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá. Chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca de Deus, a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua casa. Senhor Deus, nós pedimos que a tua palavra será pregada, anunciada, proclamada, neste momento, nesta hora. Senhor, venha trazer vida, venha trazer ânimo, venha trazer reflexão, e venha nos fazer mais crentes, mais próximos de Ti, mais comprometidos contigo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Nos dias do sacerdote Eli, Israel perdeu uma guerra para os filisteus, e os filisteus roubaram a arca de Deus, a arca da aliança. Dali alguns dias devolveram a arca da aliança, porque a arca da aliança entre os filisteus não dava efeito nenhum que eles imaginavam que daria. Eles achavam que a simples presença da arca lhes faria vencer qualquer guerra. E pelo contrário, veio maldição e peste sobre os filisteus, enquanto eles estavam com a arca da aliança, que não lhes pertencia, pertencia ao povo de Israel. E aí então eles devolveram a arca, e a arca foi para a casa de um homem chamado Abinadab, e lá ficou por 2 décadas. Passou o tempo dos juízes, a arca estava lá. Passou o tempo do reinado de Saul, o primeiro rei de Israel, a arca continuou lá. A arca da aliança era uma caixa de madeira de acácia, de um pouco mais de 1 metro de comprimento, por um pouco mais de 1 metro de largura, um pouco mais de 1 metro de altura. Em cima, a tampa, querubins de ouro estendendo as asas, um de frente ao outro, como que dizendo: a glória do Senhor está protegida sob as nossas asas. Coberta de ouro,
e dentro havia o maná, uma amostra do maná do deserto, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Pois bem, e passam-se 20 anos, e Deus coloca no coração de Davi que ele deve levar de volta a arca para Jerusalém, para o seu lugar, para o lugar que não deveria sair de lá. Lembrou-se Davi da arca do Senhor, da arca da aliança. A arca da aliança era o objeto de maior valor espiritual, simbólico para o povo de Israel. Simbolizava a glória de Deus e a presença de Deus entre o povo. Ninguém podia tocá-la. Nas batalhas, quando a arca chegava, dizia-se: Deus chegou, e a batalha era ganha. A arca estava em Gibeá, na casa de Abinadab. Esse lugar também era chamado de Baalá de Judá, e Davi agora tinha a missão de levá-la a Jerusalém. Convocou Davi uma grande festa, 30.000 pessoas fazendo um cortejo para ir junto com a arca nesse trajeto, e então vão cantando, adorando, vão orando, vão louvando a Deus com instrumentos. 2 filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, prepararam um carro novo, um carro de bois, colocaram a arca sobre o carro, e Aiô ia à frente, Uzá cuidando dos detalhes ali, foram levando a arca desta forma, mas chegam a um lugar chamado Eira de Nacon. Diz a Bíblia que os bois tropeçaram, e a arca quase caiu do carro de boi, foi caindo do carro de boi, e como ela estava quase tombando ali, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, mas lembre-se, a arca não podia ser tocada, e à medida que Uzá segura a arca, ele morre, toca na arca e cai morto. Davi fica indignado, afinal a motivação era muito boa, mas dizem que de motivações ou de intenções o inferno está cheio. A intenção era segurar a arca, não deixar que o maior símbolo da glória de Deus fosse ao chão de uma forma tão banal, com os bois tropeçando. Mas a alegria da festa dá lugar ao luto, a celebração se transforma em funeral, a multidão se cala, a festa termina, 30.000 pessoas voltam para casa de cabeça baixa, e Davi diz: eu não sei o que fazer com esta arca, eu não vou levá-la, e deixa na casa de um homem chamado Obed-edom. A arca fica ali 3 meses, e diz a Bíblia que Deus abençoou a casa de Obed-edom. Pois bem, essa tragédia nos traz 4 elementos que eu quero explorar com você nesta noite. O primeiro elemento que encontro nesse texto é um engano, a coisa certa sendo feita da maneira errada. Davi fez a coisa certa da maneira errada. Levar a arca de Deus para Jerusalém era a coisa certa, mas num carro de bois era a coisa errada. A arca da aliança tinha que ser levado nos ombros dos sacerdotes. E aliás, era tão cuidadoso esse transporte da arca de Deus, que quem levava a arca do Senhor não podia tocá-la. Então ela tinha argolas do lado, e um varal passava entre as argolas, de forma que 4 homens a carregavam nos ombros. Se precisassem reformar alguma coisa ou tirar a tampa da arca, havia uma parte da família, uma parte dos levitas, os chamados coatitas, descendentes de Coate, somente eles podiam tocar na arca, e mesmo assim não podiam olhar para dentro da arca. Tal era a responsabilidade com a glória de Deus. E eles estavam fazendo a coisa certa, levando a arca, mas da maneira errada, num carro de bois, e não nos ombros. Isso significa que Deus se importa com
a motivação com que fazemos algo para Ele e também com a ação em si, com os fins e com os meios. Nas nossas doutrinas nós dizemos que Deus decreta os fins, mas não devemos esquecer de que Ele também dirige os meios. Para que você entenda melhor, eu vou citar aqui uma experiência, ela é bastante exagerada, mas para que a gente entenda que precisamos fazer as coisas certas, com as motivações certas e nos processos certos, porque é assim que Deus determina. Um certo missionário que trabalhava isso, eu ouvi da missão Novas Tribos do Brasil, alguns anos atrás. O missionário, normalmente, quando vai evangelizar os índios, ele precisa primeiro entender a cultura da tribo, depois ele tem que falar muito bem a língua daquela tribo, para depois, muito devagar, ir inserindo a mensagem do evangelho sem ferir a cultura daquela tribo. E esse missionário chegou no campo para evangelizar evangelizar a aldeia, e lá os homens eram polígamos, isto é, tinham tantas mulheres quanto podiam manter. O missionário foi evangelizando muito rapidamente, e os novos na fé foi batizando, e de repente um dia chega para ele o cacique da tribo, a autoridade maior, e diz: eu quero ser cristão, entreguei minha vida para Jesus e quero ser batizado. E o missionário sabia que ele tinha 2 esposas. O missionário disse: o senhor não pode ainda. Primeiro porque tem que resolver esse problema das 2 esposas. O senhor só pode ter uma esposa. Então veja como o senhor resolve. Mas resolva isso, depois eu te batizo. Ele voltou para casa, matou uma das esposas e depois voltou e disse: agora me batiza. Entenderam? A coisa certa feita da maneira errada, pelos processos errados, faz a coisa certa, mas da maneira errada. Por exemplo, o comerciante que diz: os tempos estão difíceis, eu preciso manter a minha família. E para isso eu tenho que ser agora, a partir de agora, desonesto e começar a mentir sobre os meus produtos. Ele está fazendo a coisa certa, mantendo o seu lar, a família, mas da forma errada. Nessa lógica está o pastor que se importa com o crescimento da igreja, mas sem a legitimidade daquilo que prega, daquilo que ensina. Nessa lógica está o político que diz: eu tenho um projeto que vai beneficiar muita gente carente, isso é bom, os fins estão lá, mas para isso eu tenho que fazer aqui atrás algumas alianças, alguns subornos, algumas propinas, para que isso possa acontecer. E essa história nos ensina isso. A coisa certa feita da maneira errada é um engano. Mas o segundo elemento dessa tragédia é uma advertência. Cuidado, a familiaridade com o sagrado pode degenerar em irreverência. Porque Uzai estava familiarizado com o sagrado, é que ele relaxou nas tratativas com o sagrado. Imagine a seguinte cena: 20 anos, eu não sei quantos anos Uzai tinha, mas se ele tinha 40 anos de idade, por exemplo, durante metade da sua vida ele viu aquela arca na sua casa. Saía pelo corredor e lá estava a arca. Voltava do trabalho do campo, lá estava a arca. Saía, voltava, a arca estava lá. Quem sabe nos primeiros anos aquilo era importante para ele, era a presença de Deus, o símbolo da presença de Deus. Mas sabe, a gente vai se familiarizando com aquilo que é sagrado. E diz a Bíblia no versículo 7, e Deus oferiu ali por esta irreverência. E a palavra irreverência que aparece aqui no hebraico seria a tradução desdém.
ele já tinha desdém pelo sagrado. A familiaridade com o sagrado pode aos poucos desconstruir o que nós chamamos de sacralidade. Nos acostumamos com a arca e ela não tem mais o mesmo significado que tinha. Nos acostumamos com a presença de Deus e isso não é mais tão importante como foi. Nos acostumamos com o sagrado e ele vai se tornando rotineiro. E a gente diz, não é mais tão sagrado assim, já é do nosso dia a dia. E vamos aos poucos perdendo admiração por aquilo que é divino, um encanto por aquilo que é sagrado. Há uma crônica de Josué Campanhã, da CEPAL, que diz assim: a gente se acostuma. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a ir na igreja e não ouvir a palavra de Deus. E porque não ouvimos Deus, fazemos besteira a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. A gente se acostuma a ir à escola bíblica dominical e não estudar a lição. E porque não estudamos a lição, também não prestamos atenção. E porque não prestamos atenção, usamos o tempo para pensar nas coisas que não deu certo ao longo da semana e o tempo passou. A gente se acostuma a chegar na igreja e só falar um oi para as pessoas conhecidas. E porque não falamos com as pessoas desconhecidas, nunca estabelecemos novos relacionamentos. E porque não estabelecemos novos relacionamentos, achamos umas pessoas da igreja muito esquisitas. E porque achamos alguns esquisitos, começamos a falar mal deles. E porque falamos mal deles, um dia aquele desconhecido vai para outra igreja porque não conseguiu se entrosar conosco. A gente se acostuma a cantar no coro ou cantar no culto. E porque a gente se acostuma a cantar, não pensamos mais na letra daquilo que cantamos. E porque não pensamos mais na letra que cantamos, até heresias cantamos, e daí não achamos isso ruim. A gente se acostuma a tocar instrumentos na igreja, e porque a gente se acostuma a tocar instrumentos, ficamos mais preocupados em não errar do que em adorar. E porque a gente se acostuma em não errar, o brilho de tocar perde a graça e passamos apenas a mexer num instrumento para sair o som. A gente se acostuma com o sermão do pastor. E porque se acostuma com o sermão, não faz mais diferença na hora do apelo se estamos orando ou se estamos cochilando. A gente se acostuma a entrar na fila para cumprimentar o pastor na saída, só para ele ter certeza de que nos viu aqui na igreja. A gente se acostuma a sentar no mesmo lugar no templo, a entrar e sair pela mesma porta, a estacionar o carro no mesmo lugar. A gente se acostuma a ficar irritado quando algum visitante senta no nosso lugar. A gente se acostuma a carregar a Bíblia. A gente se acostuma a carregar a Bíblia, mas não compartilhar o evangelho que está contido nas suas páginas. E não nos incomodamos com isso. A gente se acostuma a comer o pedacinho do pão, a tomar o cálice, e fazer isso a cada mês, sem se lembrar por que fazemos. A gente se acostuma a orar, e porque a gente se acostuma a orar, nossas orações deixam de ser orações e passam a ser repetitivas, sem efeito para as nossas vidas. E porque a oração e a Bíblia já não têm mais o mesmo poder sobre nós, nenhum milagre nos acontece. A gente parece pertencer a um clube e o sermão parece uma palestra chata e nos acostumamos a ser crentes. A gente se acostuma a ser crente. E porque a gente se acostuma a ser crente, fica mais fácil deixar a vida passar. A gente se acostuma a entrar em algumas enrascadas, mas é só chamar o pastor. Se ficar doente e for para o hospital, o pastor vai estar lá. No dia do aniversário tem festa surpresa, casamento, bodas, funeral, e não precisa pagar nada por isso. Dá para fazer até um turismo sem pagar hotel, porque vamos ficar na casa dos irmãos. Sempre tem alguma festa na igreja e dá para pegar uma refeição por lá. Se ficar desempregado é só pedir ajuda aos irmãos e logo alguém arruma outro emprego. A gente se acostuma a ser crente, mas Deus não se acostuma com isso. E porque Deus não se acostuma com o fato de a gente ser crente, é que dá para ter esperança de pedir a Ele um avivamento para sair da nossa vidinha de costumes.
é porque é possível que Deus mande um avivamento, é que a gente não deve se acostumar com a oração, mas tornar a nossa vida uma vida de oração. E também não se acostumar com a palavra, com a Bíblia, com a igreja, com o sermão, com os estudos e com tudo aquilo que vem do céu. Nós temos costumes e nos acostumamos com eles, mas Deus tem ações, e quando permitimos Ele agir em nossas vidas, não dá para se acostumar com isso. De Josué Campanhã. Esta crônica me faz refletir sobre como nós, na pós-modernidade, temos tratado aquilo que é sagrado. Nós nos acostumamos como usar. Cuidado, isso é uma advertência de Deus para as nossas vidas. Um terceiro elemento que encontro nessa história, uma lição: os erros de hoje nos levam à perfeição de amanhã. Quando Uzá tombou para tocar, por ter tocado na arca de Deus, Davi desgostou-se. O rei temeu a Deus e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Davi avaliou o erro, deixou a arca na casa de Obed-edom e foi meditar, refletir, pensar e repensar sobre a sua vida, sobre os seus erros e os seus acertos. Eu imagino que Davi deve ter usado a seguinte lógica: eu não posso levar para minha casa um objeto tão arriscado assim, que signifique a glória de Deus, a presença de Deus. Se usar na tentativa, na intenção de salvar a arca de Cair, morreu. Como eu posso levar a arca para a minha casa? Veja bem, a Bíblia não fala nada sobre isso, mas eu imagino, se eu estiver errado, só estou fazendo uma nuance aqui dos pensamentos. Aí Davi, esperto, pensa assim: se eu levar a arca para a minha casa é um risco. Então deixa eu achar uma pessoa aqui que de repente não signifique tanto risco assim. E aí eles encontram um cara quase anônimo, chamado Obed-edom, estrangeiro, que mora num lugar meio, assim, um lugar meio distante, que não aparece direito no mapa, não está acostumado com as histórias de Israel, porque ao longo da sua vida, quem sabe ele adorou a deuses pagãos, um descendente de Filisteu, aliás, um descendente de Esaú. E Davi diz assim: fica você com a arca. Se acontecer alguma coisa, o prejuízo não é tão grande ela estando aqui na casa desse cara, sabe? Eu imagino isso. E Davi vai embora pensar, e aí ele volta 3 meses depois, e Israel faz a coisa certa. Aí sim vêm os sacerdotes. Os sacerdotes vêm, buscam a arca, colocam os varais na arca, tomam-na nos ombros, como era determinado na lei de Deus, e foram tão zelosos, foram tão cuidadosos, que eles andavam 6 passos, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, paravam e sacrificavam. E foram assim, a cada 7 passos paravam e sacrificavam, faziam um sacrifício a Deus. Durante 13 quilômetros, era a distância de Gibeá até Jerusalém. Indo, os levitas tocavam, Davi dançava, e agora sim, a motivação certa, da maneira certa. Davi aprendeu com o erro. Não é vergonhoso nós errarmos, é vergonhoso quando não aprendemos com os nossos erros. Sabe, eu e você, humanos, podemos errar, e alguns erram mais, outros menos. Não é este o problema. A questão é o quanto nós aprendemos ou não
com aquilo que erramos? Segundo a pedagogia, nós aprendemos de várias formas, mas as três principais são: primeiro, a informação, aquilo que lemos, aquilo que ouvimos, aquilo que a faculdade nos passa, informação. Segundo, por modelos, olhamos, observamos e aprendemos com pessoas, mas também nós aprendemos por erros e acertos. Errar não é o problema, mas o não aprender com o erro sim. E esta é a diferença entre corações tratáveis e corações embrutecidos dos apóstolos de Jesus. Todos erraram. Todos tinham seus erros, seus limites, suas falhas, mas tinham um coração tratável, exceto Judas, que não o teve. Dizem que Thomas Alva Edison, inventor da lâmpada incandescente, fez 600 tentativas para conseguir inventar a lâmpada. Chegou a um estágio que os patrocinadores não acreditavam mais nele. Não acreditando mais, deixaram-no. E ele teve que começar a vender os seus bens para continuar a sua pesquisa e as suas tentativas. Quando, por último, chegando perto da vez 600, ele conseguiu, por fim, queimando os móveis da casa, fazer carvão para continuar o seu trabalho, e aí conseguiu. E um repórter perguntou a ele como ele se sentia por ter fracassado 599 vezes. Ele respondeu: eu não fracassei 599 vezes. Eu aprendi 599 maneiras de não fazer a lâmpada. Nós aprendemos com os nossos erros. E Davi aprendeu. Um professor de uma faculdade, de uma universidade americana, professor Andy Wills, identificou que nós temos um sinal de alerta precoce no cérebro que nos ajuda a repetir alguns erros do passado. E ele diz o seguinte, que quando nós erramos, pequenos erros, erros rápidos ou erros maiores, aquilo fica registrado no nosso subconsciente. E quando estamos muito perto de cometer de volta o mesmo erro, numa fração de 1/10 de segundo, o nosso cérebro avisa de que aquilo que nós vamos fazer vai dar errado. Em outras palavras, cada vez que erramos, fica um registro didático em nosso cérebro. E Deus nos criou com esta capacidade de aprender com os nossos erros. Quarto elemento que visualizo neste texto, nesta narrativa, diz respeito a uma certeza. Mesmo nas piores tragédias, Deus não desperdiça a oportunidade de abençoar pessoas. Veja comigo o versículo 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. É interessante que a arca tinha ficado na casa de Abinadab por 20 anos, e nada foi registrado de que Deus tenha abençoado a casa de Abinadab por ter ficado com 20 anos a arca de Deus lá. Sem contar o fato de que Abinadab era irmão de Davi, Uzá e Aiô eram sobrinhos de Davi, e eles conheciam muito bem a Deus, com certeza cultuavam a Deus. E a arca ficou 3 meses na casa de um estrangeiro, estranho, desconhecido, chamado Obed-edom. E a Bíblia diz, esse Deus abençoou. Por que Deus abençoou? Ele era edomita, descendente de Esaú, morava na terra dos filisteus, solo pagão. E Deus o abençoou.
por causa do zelo com a presença de Deus, por causa do cuidado com a presença de Deus, por causa do coração com que você recebe as coisas divinas, sagradas na sua vida. É isso que faz a diferença. O zelo. Sabe, você pode ser um crente novo ou um crente velho, antigo, pode ser iletrado ou culto, pode ser pobre ou rico, desempregado ou estar bem estabilizado, mas se você valoriza aquilo que é sagrado, você valoriza a presença de Deus, você olha com cuidado os valores do reino de Deus, Deus vai abençoar sua vida, Deus vai abençoar sua casa, Deus vai abençoar seus negócios, Deus vai abençoar você. Nós devemos cuidar com zelo da presença de Deus. Quer que Deus abençoe sua casa? Zele da presença de Deus na sua casa. Ore na sua casa, invoque a Deus no seu lar, busque a Deus na sua casa, na sua vida, no seu local de trabalho. Numa viagem missionária a serviço da MIAF, passei por um lugar, uma cidade chamada Beira, em Moçambique, e os crentes lá são, aliás, é uma cultura assim muito parecida com o Brasil. A impressão que nós temos é que estamos no Brasil, estando lá. Fomos colonizados pelos portugueses da mesma forma. E interessante que acaba o culto, termina o culto pela manhã, e os irmãos formam aquela turma assim, e vão andando, vão indo, e se anda por horas. Nós andamos naquela manhã até chegar na casa do pastor, onde iríamos almoçar, andamos, creio que 1h30, mais ou menos, conversando e tal, e na ida os irmãos não têm pressa, vão indo, vão parando. Passamos na casa de um diácono da igreja, e ele recentemente tinha ficado viúvo. Ele abriu a porta da casa e pediu para que a gente entrasse, porque ele queria que nós orássemos na casa, e ele também queria orar pela gente dentro da casa dele. Então entramos. Uma casa muito simples, simples mesmo. Não tinha nem o chão, nem o assoalho, era chão batido, mas bem varrido, bem cuidado, tudo bem cuidado, plantas bem cuidadas e tudo mais. E ele disse para mim depois, quando eu estava indo embora, ele disse: pastor, desde que eu me converti a Cristo, eu fiz um propósito com Deus, de que ninguém vai sair da minha casa sem receber oração. Eu oro por todas as pessoas que passam por aqui, pela minha casa. E algumas das pessoas não são crentes, servem aos espíritos e tudo mais, mas se passar por aqui, colocar o pé aqui, nós convidamos para orar e oramos por essas pessoas. Eu fiquei pensando, esse homem valoriza a presença de Deus. Aleluia. Sabe, nós precisamos ser como Obed-Edom. Mesmo em meio ao choro da morte de Uzá, mesmo em meio à festa interrompida, mesmo com o rei estando de coração pesaroso, alguém está sendo abençoado. Deus não desperdiça oportunidades de abençoar a ninguém. Mesmo que essas oportunidades estejam no meio de tragédias, Deus continua abençoando e querendo abençoar pessoas que zelam pela sua presença. Amém.